Olá, é com muita alegria que estreio agora o Pod Sotaque no Café, o seu mais novo podcast de variedades, sempre com um convidado especial para um descontraído bate-papo e um saboroso café. E neste episódio recebo o artista plástico, desenhista, escultor e o primeiro artista oficial de um clube de futebol no Brasil, ele, Mauro Villarreal. Mauro, obrigado desde já pela participação. Sinta-se em casa, seja bem-vindo. Prazer imenso estar aqui e, dividindo companhia, café e um bom bate-papo. Exato. De início, então, aquela pergunta de praxe, assim, eu quero saber um pouquinho da tua trajetória. Tu é nascido em qual cidade? Tu cresceu ouvindo algum sotaque? Me fala um pouquinho dessa tua história de vida. A gente vai ter que dividir em 3 partes essa resposta. 3 capítulos. É muito tempo de vida, então a gente é quase uma série, né? Não vamos entrar em detalhes de idade, então, né? Bom, eu nasci no interior, nasci em Frederico Westphalen. Não cheguei a morar lá, com poucos meses a gente veio para Porto Alegre. E aí me criei ali, primeira década de vida, com aquele sotaque, legal, super Porto Alegre, cidade baixa. Sim. E aí, perto ali dos meus 10 anos, a gente veio pro Baile dos Sinos e, caramba, foi um impacto tremendo chegar aqui e ouvir um sotaque diferente, porque eu tava acostumado com aquilo ali era a minha realidade, e chegar aqui e encontrar um sotaque, encontrar expressões que são só daqui. Primeira vez que eu ouvi o se pisar, eu fiquei tentando entender como é que alguém vai se pisar, tipo, ele vai pisar nele mesmo e tropeçar. Muito bom. E aí, depois da adolescência, eu fui conhecer a cidade, a região onde eu morava, e lá tinha um terceiro sotaque que eu achei muito doido, que lá eles tinham um lance de, aqui a gente fala o meu, e aí meu, Sim. lá é o teu. Eles chamam o outro de teu, então eram sotaques, eram expressões assim que marcaram muito esse período de infância e adolescência. Legal. E tu tem, tua trajetória, hoje tu tem um estúdio em Sapiranga, né? Queria que tu falasse um pouquinho dessa relação com a cidade. Tu recebeu, inclusive, o título, né, de cidadão sapiranguense, isso? Isso, recebi o título de cidadão honorário, faz uns 2 anos já. E, poxa, é uma cidade onde eu moro lá mais de 40 anos já. Então é muito tempo de permanência num só lugar, é muita história. E aí hoje, começou ano passado, a gente teve a ideia de construir o estúdio, porque eu tinha um espaço já onde eu trabalhava, faz 15 anos que eu trabalho home office. O pessoal descobriu isso na quarentena, eu já estava uma década já fazendo isso. Então, mas era aquele espaço adaptado, era um espaço dentro do que, conforme a gente foi construindo, foi montando, conforme foram surgindo as oportunidades e as necessidades. E aí, no começo do ano passado, a gente teve a ideia de sair do zero, construir um espaço voltado especialmente para isso, para produção, para... Poxa, hoje eu tenho um estoque de telas lá maior do que a imensa maioria das papelarias. Eu posso trabalhar, sei lá, 3 meses sem precisar sair de dentro de casa. Ah, legal. Em seguida a gente vai entrar nesses detalhes de como se dá o início desse processo criativo. Mas antes eu queria saber um pouquinho de ti, assim, em qual momento que surgiu, assim, que se despertou o artista que começou a aflorar essa questão dessa habilidade de conseguir fazer um trabalho artístico. Me conta um pouquinho em qual momento surgiu isso. Tem uma teoria que diz que todo mundo nasce artista. A maioria só abandona essa trajetória no meio do processo. Porque é um processo bem difícil, tu confiar naquilo que tu tá fazendo, confiar nas tuas capacidades. Chega num ponto, todo desenho, toda pintura que tu faz, chega num ponto que tu olha e pensa, cara, isso aqui não tem como dar certo, tá muito zoado. E aí a paciência para ir lapidando o trabalho. A maioria desiste, e aí tem alguns que persistem. Mas, assim, primeiro, assim, no começo foi época de escola mesmo, acho que foi na 2ª série lá que eu... aquela fase aí que desenha ilhazinha, coqueirinho, o sol sorridente, e aí na 2ª série eu já fui lá e desenhei um leão com um filhote. E aí a professora, eu lembro que ela achou bacana o desenho, tentei fazer o mais realista possível. E aí ela chamou meus pais e perguntou se ela poderia expor isso numa exposição que ia ter lá das turmas maiores, mas que ela havia gostado e queria que eu participasse. A minha mãe deixou, e aí como recompensa eu ganhei um livro de colorir As Aventuras do Pequeno Gulliver. Oh.
e uma caixa de lápis de cor. E eu achei aquilo mágico, porque eu tava fazendo algo que eu gostava e tava conseguindo conquistar algo a partir de algo que eu tava fazendo por brincadeira. E ali eu achei muito bacana. E aí, então, gostei da ideia e comecei a desenvolver. Então, aí foi uma longa trajetória até ter aquela condição de, poxa, vou largar tudo que eu faço, largar... por exemplo, larguei uma carreira já consolidada no serviço público ali, né? Eu ia tocar nesse assunto até, eu achei bem peculiar, né, essa história de vida, né, nessa questão profissional. Tu foi policial, militar ou da Fui Brigada policial militar, inclusive, o último local onde eu trabalhei foi aqui em Campo Bom. em Campo Bom? Aqui em Campo Bom, eu trabalhei acho que os últimos 1 ano e pouco, 2, foi aqui em Campo Bom. Mas olha só, desses mais de 10 anos que eu trabalho na área da comunicação social, teve um período de 2 anos e pouco que eu trabalhei na editoria de polícia. Daqui a pouco a gente até deve ter conversado em algum momento de alguma ocorrência policial, algo nesse sentido. Fazem 14 anos já que eu saí, então foi lá para 2015, acho que 2014, 2015, mas... não, eu saí em 2010 ali, final de 2010. Certo. Então a gente não chegou a cruzar. Mas aqui, poxa, aqui foi minha última passagem como policial, foi aqui em Campo Bom. Quando eu trabalhava aqui, que eu cheguei à conclusão de que, poxa, se eu quero viver de arte, eu preciso... como é que eu posso dizer? Tu precisa... Mais importante do que tu saber desenhar é tu saber pra quem tu vai desenhar. Pra te pintar uma acrílica é uma técnica, pra te fazer uma aquarela é outra técnica completamente diferente, pra te fazer um digital, pra te fazer um escultura, são tudo técnicas. E aí, aqui, quando eu trabalhava aqui, por uma concessão de alguns do comando aqui que gostavam de mim, eles vamos colocar o Vila Real só durante o dia, porque de noite eu corria para Porto Alegre fazer curso de especialização em desenho. Que legal. E nessa tua trajetória, a questão do desenho foi bem importante também, né? Foi nessa ligação, né, com o mundo das artes que tu optou como profissão, né, como um trabalho profissional, digamos assim. E como é que se dá esse universo, assim, do desenho em si? Tu fez trabalhos de ilustrações de super-heróis e tudo Sim. mais. E é um nicho muito grande também, né? Não, o nicho ele é super grande. Na verdade, a gente... os pais, os pais têm uma certa relutância. Poxa, eu tinha 35 anos. E meu pai foi um que reclamou. Imagina quando o moleque tem 14, né? O meu pai achou, pô, tá maluco, vai largar um trabalho sólido, que tu tem uma segurança, literalmente uma segurança, né? Porque era pra você. Vocês pegaram o trocadilho, né? Por algo que, cara, a gente nunca tem certeza. Porque é um sonho, é um objetivo, mas nunca se tem certeza. Principalmente no Brasil, tu vê de arte. Mas uma coisa que não se tem consciência é de que absolutamente tudo envolve desenho, sabe? O marceneiro, ele não trabalha com desenho, mas ele precisa desenhar a mesa, sabe? O arquiteto? O arquiteto, tudo envolve desenho. Cara, sabe, da coisa mais básica, do logo na xícara ao formato que o copo vai ser. Alguém tem que desenhar isso. E eu comecei a perceber e comecei a descobrir que havia mercado, um mercado extremamente amplo. E aí, quando eu comecei a trabalhar, o que eu fiz foi justamente o contrário do que normalmente as pessoas fazem. Normalmente, o desenhista, principalmente, ele tem esse, poxa, esse aqui é o meu estilo. Então, eu vou trabalhar e eu vou apresentar o meu estilo para o mundo. E eu fiz um trabalho inverso. Eu fui em busca daquilo que as pessoas precisavam. Eu tentava captar o que as pessoas precisavam e usar isso de forma a solucionar o problema de quem me procurava. Certo. E tu fez trabalhos para pessoal de fora, né? De outros países, né? Sim, o grande pontapé ali que me permitiu, aí agora entrando na questão financeira, que obviamente é um homem de 35 anos com 2 filhas que vai abandonar uma carreira sólida em troca de uma aposta. Houve uma transição ali onde eu tentava equilibrar nas duas coisas ao mesmo tempo. Cara, eu tava dirigindo uma viatura aqui na rua do 15 do 15 aqui, do 15 de novembro. Aqui, no Clube da Cidade. Não me recordo o nome da rua agora. Quando entrou o primeiro e-mail pra mim com o script de uma HQ do Superman.
aqui, cara, tá dirigindo aqui na rua de trás praticamente, e entrou um original ali do Superman pra mim Como é que se dá trabalhar. esse script, esse roteiro, assim, como é que eles definem, assim, o que que eles esperam que tu desenhe, da forma que tu desenhe? Porque é muito louco, tu produz o material aqui, manda pra eles, Aquilo ali é publicado lá. extremamente segmentado. Eu, quando comecei com esse pessoal em específico, eu trabalhava na parte de cor. É literalmente, aquilo ali é uma lógica fordista. Tem o cara que escreve, o cara que faz uma pesquisa, o cara que faz o desenho, o cara que faz a arte final, o cara que bota a cor base, o cara que dá os efeitos finais, o que bota... Tem um profissional, o lettering, que ele bota só os textos dentro dos balões. Pra gente ter ideia de tão segmentado que é. Eu trabalhava com eles ali na parte de cor. Mas o roteiro, por exemplo, os roteiros da DC é maluco, sabe? O Superman, por exemplo, ele vem com o texto, vem no arquivo de Word mesmo, com todo o texto certinho, com fotos de... ele vai erguer vai pegar uma viatura lá da polícia de Nova York. Eles te mandam uma foto com um modelo do carro, com um modelo, como é que é a Até para ter pintura. uma dimensão da ideia da realidade lá, né? De como qual é o modelo do veículo. Então eles são super precisos nisso. Tem uma margem de liberdade artística extremamente pequena. A luta ocorreu na esquina tal. Eles te mandam lá do Google Street View lá. Eles te mandam uma foto do local aonde eles querem que tu ambiente. Então tu tem uma margem de... Legal. E hoje em dia tu ainda tu se dedica ao desenho ainda ou hoje tu mais na questão da pintura mesmo? O desenho, ele acabou... Eu fiquei acho que uns 5, 6 anos trabalhando com isso. E aí, obviamente, aquela cabeça de quem gosta de ser, quem é criativo, né? Chegou num ponto que, cara, eu tô me sentindo meio bitolado aqui, eu tô precisando... E aí eu comecei a pintura. Eu comecei a entrar na pintura e aí começaram a surgir novas oportunidades. E aí chegou num ponto que eu disse, gente, obrigado, foi demais, mas eu tô virando a chave. E aí eu parti pra parte da pintura. Mas o desenho, na pintura, na escultura, em tudo ele é fundamental, porque ele é a base, né? É justamente isso que eu ia tocar, nesse assunto eu ia entrar também. Para tu começar um trabalho, tu tem a tela ali, os primeiros traços de quando tu vai montar uma imagem, seja de um autorretrato ou de uma paisagem, se dá com os traços de um desenho, né? Sim, não, e é um desenho super... é bem tosco mesmo, sabe? Porque a primeira coisa que eu preciso ver é como encaixar todos os elementos que eu quero, porque nem sempre, na maioria das vezes, né, eles não estão unidos na imagem que eu estou usando de referência, eu estou usando meia dúzia de imagens de referência. E aí eu vou tentando encaixar. E outra, de novo, vem a questão de para quem eu estou desenhando, sabe? Agora, por exemplo, eu fiz a arte da capa do LP. Mega feliz, primeira vez que eu faço uma capa de LP, que foi uma moda que tá voltando. Sim. Do Fabrício Beck, o vocalista da Vera Louca, que lançou um trabalho solo agora. Então eu preciso saber aonde vai o quê, onde é que vai texto, onde é que vai a logo, onde é que vai as chamadas. Então é na hora de montar esse esboço que eu já vou prevendo as áreas que eu tenho que deixar reservadas para inclusão posterior. Sim, todos aqueles detalhes, né, do título, né, do nome, enfim, né, tudo isso, né. E no início, claro, que nem tu falou, né, tu abdicou, saiu dessa profissão de policial, e tem um planejamento também, né, a gente pensa, a arte, né, viver da arte é um negócio também, né, tem um planejamento. É um CNPJ, antes de Exato, né, então chegou o momento, bom, agora vamos dedicar a questão de pinturas de quadros, né, tem também diferentes tipos, né? Acrílico, tu mencionou agora. Acrílico, né? tem diversos, né? Acrílica, aquarela, tem de tudo, né? E que tipo de trabalho, assim, tu mais desenvolve hoje? É mais a questão de autorretratos, é questão de paisagens, é questão de cenários? Como é que hoje o trabalho do Mauro tá mais voltado em qual segmento, assim? Cara, hoje, eu vou te dizer, hoje tem... É bem variado, sabe? É bem variado, vai desde... Agora, por exemplo, eu acabei de entregar a capa do livro que comemora o centenário dos 100 anos... Centenário de 100 anos, né, pô? O centenário da primeira plantação de soja do Brasil. Sabe? Foi em 1924 que pela primeira vez foi plantado soja no Brasil.
Isso em qual cidade? em Santa Rosa. Ah, tu fez um trabalho lá daí. Fiz um trabalho para eles, a capa do livro. Eu fiz a capa do livro e eu criei também o troféu do centenário da soja. Então Então, tu tem que ter tudo isso bem avaliado, sabe? Tem que ter aquela coisa de tu ir fazer uma pesquisa histórica, de tu buscar os elementos que vão melhor representar. Pegar todo um... Poxa, vamos lá, pegar um conceito tão amplo. 100 anos da soja no Brasil. E tu criar um troféu, um elemento tridimensional que vai ser produzido em larga escala. Sim, sim. Então, E cheio de detalhes também, acredito eu, né? só que aí que tá, ele tem que ser cheio de detalhes, mas ele tem que ser de fácil visualização, sabe? Vamos lá. Eu fico imaginando aqui, bom, um troféu relacionado à soja. É difícil de imaginar, assim, sem ter a ilustração. E o mais maluco é que não tem nenhuma soja. Não tem. Não tem nenhuma soja desenhada nesse troféu. Aham. Então, a gente ainda nem publiquei, ainda tá em off ainda, porque por conta dos problemas que a gente teve das inundações, o lançamento foi postergado, e agora vai acontecer no final do mês que vem, no final de novembro, ali, virada de novembro para dezembro. Então, ainda ninguém viu esse troféu, tá em sigilo ainda. E aí tá, e mesmo assim, com tanto elemento, ele tem que ser limpo. Eu gosto muito dessa questão do trabalho que seja de fácil visualização, sabe? Freddie Mercury criou a logo do Queen. Aquela marca do Queen é dele, é lindo pra caramba. Sim. Ele é extremamente detalhado. Ninguém no mundo consegue, de cabeça, reproduzir aquilo. E embora seja muito conhecida e característica, tu bate o olho. Tu bate o olho, sabe o que é, mas não consegue reproduzir, sabe? Exato, né? É uma riqueza de detalhes muito grande. Só que vamos para outro extremo. A Apple. Qualquer criança consegue desenhar. É extremamente simples, ele é limpo, ele tem uma silhueta. A gente chama de silhueta. É aquilo que o Walt Disney criou, tão característica com o lance do Mickey. O Mickey são 3 círculos ali que tu bateu o olho e tu não tem dúvida. Sabe? Então eu busco esse tipo de visual quando crio esses trabalhos. Tá, bacana. E o início também. Hoje tu recebe convites, tu tem uma série de trabalhos pintando assim nessa tua carreira. Mas no início, como é que foi essa questão de começar a pintar os quadros, apresentar o trabalho, mostrar para a comunidade? Eu acho que começou também no teu reduto, né? Ali onde tu morava e tal, de apresentar teus trabalhos, de expor o que tu sabe fazer de bem e melhor, né? Cara, essa história é bem legal porque tem aquela fase ali de adolescente que às vezes tu quer uma grana pra... Eu sempre fui muito, muito tranquilo, assim, nunca... Eu uso uma camiseta, uma calça e um tênis o mais surrado possível e tamo tranquilo. Mas tem aquele momento que precisa de algumas coisas assim poxa, estamos falando de anos 80, era complicado, né, pro poder pedir pro pai alguma coisa. Então, o que eu fazia era, eu tinha uma meia dúzia de desenhos a lápis, aqueles a grafite, prontos, e aí quando eu precisava de uma grana, eu juntava aqueles desenhos, botava numa pastinha, e aí eu ia pela cidade, na casa dos vizinhos, olha, eu faço isso aqui. Se tu quiser, eu faço um desenho do teu filho, da filha, da esposa, da família, e aí ali eu levantava uma grana. Ah, bacana. E eu acho que a pessoa gosta muito disso, né? De ter de ter ali estampado o seu rosto, enfim, né? Acho que Pois é, né? Bom, é bem louco, assim, né? Todas as grandes descobertas arqueológicas que se tem sempre envolvem arte, né? A gente nunca encontra um livro de contabilidade, né? Bem observado. Então, agora mesmo, ontem ou hoje, surgiu a notícia de um quadro do Pablo Picasso que foi descoberto. Ah, eu vi isso, eu vi essa ilustração no quadro. Está pré-avaliado em 6 milhões de euros. E foi uma pessoa que de reciclagem, uma coisa nesse sentido que encontrou, não tenho certeza também. Eu li por alto. Ele, pelo que eu li ali, pelo que eu me informei, esse sujeito, há muitos anos, ele foi fazer uma limpeza em um porão de uma casa que havia sido desocupada, encontrou o quadro, gostou, achou pitoresco, vamos dizer assim, porque é estranho aquilo, né? E levou para casa, pendurou na parede e ficou. E aí agora, recentemente, o filho dele estava estudando, acho que 2º grau,
E começou a estudar sobre Pablo Picasso e olhou e disse, poxa, isso aqui é muito parecido com aquele quadro que o pai tem lá pendurado na parede. E aí foi pra casa e olhou no quadro e tá lá a assinatura do Pablo Picasso. E em qual período, assim, da história, em qual desses movimentos de arte que era muito comum essa questão de retratar a pessoa, geralmente a mulher, silhuetas, Isso o veio, corpo, assim. Tem um período que era mais característico? até a Idade Média, houve por critérios nos temas sacros. Aí depois ali, entrou naquela fase ali de Caravaggio, de Michelangelo em diante, ali Da Vinci, que começou se popularizou os trabalhos, e aí se começou a fazer essas pinturas de, normalmente, quem tinha grana para pagar, né? E aí isso veio até o impressionismo. No impressionismo foi quando se quebrou essa barreira e aí começou a se pintar aquela paisagem, que ali foi um movimento que ele deve muito ao fato de, tu vê, um detalhe extremamente técnico. Se desenvolveu a tinta em tubo. Se conseguiu colocar um pigmento em tubo, o que possibilitou que o artista saísse daquele ambiente controlado de estúdio e pudesse ir para a rua, ir para o campo, ir para o lago. Que abriu margem para as paisagens. Abriu margem para as paisagens, barateou, porque antes o pintor tinha a fama de maluco, né? E não era uma fama indevida. A maioria dos pintores, ele realmente enlouquecia. E tem um detalhe técnico que justifica isso, né? Que é o fato de que o branco era o pintor que fazia as próprias tintas até então, né? Ia lá, macerava e tal. E o branco, ele era feito a partir de chumbo. Só consegue chegar na tinta branca usando chumbo, que é extremamente tóxico, né? Sim. Outra profissão que a pessoa enlouquecia muito era os caras que faziam chapéu. Haja visto o chapeleiro maluco, né? Tem essa Porque pra moldar o feltro, eles usavam mercúrio, que também é extremamente tóxico. Eles inalavam aquilo e acabavam enlouquecendo, né? E nesse movimento, nesse impressionismo, qual foi o artista que se destacou e foi divisor de O água? grande divisor de águas. Cara, eu acho que Monet, né? O impressionismo, né, se deve o nome ao quadro Impressão Nascer do Sol dele. E ele fez muito, acho que são parques, acho que são na França, né? Sim, o movimento, ele Nossa, cara, eu pintei as ninféias são um quadro que ele pintou dentro da casa dele ali. Ele construiu um lago e arrumou uma briga danada lá com a prefeitura e porque ele queria semear, são lírios, né? Lírios aquáticos, que ele queria semear lá e não queriam deixar de jeito nenhum, porque não era uma planta nativa ali e tal, todas as questões ambientais, que naquela época não era tão prerrogativa como se tem hoje, né? Sim, sim. E aí ele pintou isso aí no jardim da casa dele, que existe até hoje. E, cara, eu tive o prazer de refazer o trabalho de frente pro original lá dentro do D'Orsay. Caramba, que sensação gostosa de fazer isso, provavelmente. Cara, é muito estranho assim, sabe? Tem coisas que acontecem na minha vida que são muito estranhas pra mim, porque eu, como eu te falei, de uma família extremamente pobre, que morava no subúrbio aqui de Sapiranga, e de repente tu te vê lá dentro, tu te vê dentro de um Louvre da vida expondo, ou tu te vê dentro de um Louvre pintando ao vivo, sabe? Eu quero que tu fale um pouquinho mais dessa experiência de estar no Louvre ali, como é que foi fez um trabalho lá dentro também, né? Sim, eu expus lá em 2019, e depois eu voltei em 2022. 2 vezes lá. Na segunda vez não expus em uma galeria próximo da Notre Dame. Só que como eu tenho uma coisa que é bem rara no Rio Grande do Sul, que é a carteira de artista plástico da Unicef. Da Unesco. Artista plástico internacional da Unesco. E aí que abre portas para Não, fazer. literalmente abre portas. No museu na Europa é mega caro, né? E aí a entrada pra mim é gratuita, sabe? A entrada é gratuita, não pego fila, eu posso entrar com mochila, o meu material de pintura.
Ah, que legal. Se tu vai no Brasil aqui, já te olham torto. Sim, não Tem uma pode série e de... tal. Até nesse sentido, como é que tu vê a valorização do artista brasileiro, do artista plástico no Brasil como um todo? Cara, eu acho que tem gente com muito potencial. É, mas eu sei que eu sou uma exceção nessa regra ali de conseguir transpor a barreira. É aquela coisa, normalmente o artista plástico ele é aquele cara backstage. É aquele cara que tá sempre por trás da câmera e não tem esse protagonismo. Isso é uma das coisas que eu tento quebrar, né? Seguidamente produzindo coisas para rádio, TV, jornal. Mas eu sei que essa não é a realidade do artista brasileiro. Então eu acho que é algo que tem que ser muito batalhado ainda, tem que ser muito corrido atrás. Mas principalmente também assim, olha, a gente tem que fazer uma meia-culpa e o artista também tem que ter aquele posicionamento mais de vamos lá, vamos trancar o pé, vamos exigir o nosso espaço. Acho que isso também é importante. Que geralmente tem aquele perfil assim de quem tu falou, fica mais de bastidor, às vezes até um pouco não tem essa questão da retórica, de se comunicar tanto, fica mais isolado de Eu vou te si. confessar que E eu quando comecei nisso, tava mega. Porque eu, assim, ó, eu era aquele cara na época de escola que ficava sentado lá atrás, quieto, não falava uma vírgula a mais do que o necessário. E aí, pô, aí entrei pra polícia, aí tu tinha que lidar com o público e sempre é complicado. Principalmente a polícia, né? Porque ninguém te chama pra uma festa de aniversário, né? a própria abordagem, Nunca né? é pra comer bolo, né? É só quando é ruim, né? Então, cara, eu tava saturado já, eu tava cansado, eu tava psicologicamente muito cansado de todo aquele estresse. E eu pensei, cara, eu vou mudar minha carreira, vou fazer algo que eu gosto, que eu sou apaixonado. E principalmente que vou poder ficar escondidinho lá no meu canto, sem ter que falar, sem ter que ver ninguém, porque tu faz isso realmente de bastidor. Só que daí surgiu essa demanda, surgiu essa necessidade de ir pro palco, e aí ir pro palco literalmente, né? E então eu tive que me educar, eu tive que estudar, eu tive que repensar a minha forma de falar, de me posicionar, sabe? Tudo é repertório físico e intelectual e tudo tem que repensar para poder atingir o público e conseguir passar a tua mensagem. E o legal é que hoje, assim, embora a gente esteja meio usando a letra do engenheiro, eu sei que tu gosta também, né? Estamos, embora longe demais das capitais, né? Eu percebo que tu consegue projetar bem o teu trabalho, assim, né? Tu tem essa consciência de como também vender teu trabalho, mostrar hoje o que tu sabe fazer, todo o teu talento. Eu tento ter um posicionamento de CNPJ mesmo, assim, sabe? De pensar, poxa, aqui a gente vai fazer esse trabalho, mas o foco dele não é o financeiro. Aqui a gente tem que ter um outro foco, que seja. Aqui é mídia, ou aqui é fixação de marca. É justamente isso, é pensando enquanto empresa mesmo. Sim. E hoje no cenário do Rio Grande do Sul, assim, há grandes artistas, como é que é essa Sim. comunidade de... Caramba, ela é bastante fragmentada justamente por conta disso, dessa dificuldade que a gente tem de encarar o próximo, não a concorrência, mas sim o próximo. Tudo que a gente queria era ficar escondidinho dentro de casa, sem precisar falar com ninguém, só produzindo. Mas, então ela é bem fragmentada. Mas tem artistas incríveis aqui. Cara, a gente tem escultores sensacionais aqui no estado. A gente tem grandes pintores. O que falta mesmo é essa mobilização de classe. Porque, apesar de tudo, não existe concorrência. O cara que me procura, ele me procura porque ele gosta da minha maneira de olhar. E aí, então, se ele procurar o outro, ele não é que ele desgosta do meu trabalho. Não, ele simplesmente porque ele quer algo que aquela outra pessoa enxerga de uma maneira diferente da minha. Então, em absoluto, não há concorrência. Ah, que bacana, isso é bem importante também. Até porque cada obra tem sua característica, né? Sua forma de pintar. São formas de as contar a mesma marcas, né? história. Exato, exato. E rola uma questão assim também. Eu sei que eu vou causar polêmica com isso, né? Romero Brito. Ele é muito conhecido mundialmente e tudo mais. Mas existe um certo não digo preconceito, mas enfim, né? Melhor deixar eu falar, assim, como é que vocês vê o trabalho dele?
Ele se vende bem, né? Ele tem essa questão de Ele marca. é um gênio, ele é um gênio, sabe? Porque o que ele conseguiu fazer com as oportunidades que ele teve é algo sensacional, é algo de se invejar. Não, não existe inveja no bom sentido, né? Acho Uhum. estranho isso, mas enfim. Mas é algo de ser copiado, porque ele conseguiu fixar o trabalho dele enquanto marca de uma forma absurda. E virou uma coisa popular, né? Tipo, vai numa praia, vem um Ele guarda-sol, vê um... popularizou a arte, poxa, são 2 médios que ninguém vai tirar dele. Com relação à pintura, aí já entra aquela questão de gosto pessoal. Então, vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Mauro Villarreal aqui no Pode Sotaque Café. Estamos de volta com o Pode Sotaque no Café. Hoje recebendo o artista plástico, desenhista, escultor e o primeiro artista oficial de um clube de futebol, Mauro Villarreal. Mauro, a gente estava falando aqui de gostos. Eu queria saber um pouquinho de ti, assim, qual é o artista que mais inspira teu trabalho, que tem uma admiração muito grande? Bom, eu acho que são todos daquele período ali impressionista, porque foi um movimento que tinha tudo para não acontecer e que hoje é um dos balizadores da arte mundial. A gente vai ali de Van Gogh, Monet, Manet, Renoir, é uma galera, Matisse, Degas, é uma galera com nome complicado, mas com uma obra que fala por si só. E o legal, né? Quem gosta de história e busca saber um pouquinho mais da vida desses artistas, né? Está repleta de peculiaridades, de Sim. curiosidades, né? Desse universo, né? O próprio Van Gogh, né? Ele teve uma série de dificuldades, né? Financeiras, até para conseguir... Na verdade, não vendeu um quadro em vida, né? Ou estou enganado? Vendeu um. um só. E, pô, cara, pra você ter ideia da situação, a cidade onde ele tava, lá em Arles, no sul da França, eles chegaram a fazer um abaixo-assinado pedindo que ele fosse embora da cidade, de tão fama de maluco que ele tinha, né? Isso se justifica também até aquela atrocidade, né? Ele cortou uma parte da orelha, né? Isso. Pô, é uma das histórias mais clássicas dele, e uma das mais mal contadas, inclusive, né? Que que ele não conseguia pintar um autorretrato e acabou cortando a orelha. Quando na verdade foi um surto psicótico que ele teve lá quando um amigo dele, Paul Gauguin, resolveu que ia embora da cidade. E aí ele, num desespero lá, tentando convencer o amigo a ficar, cortou a orelha como forma de presente para ele. E aí ele não encontrou o Paul Gauguin, Gauguin foi embora e ele acabou, no meio da noite, dando de presente para uma moça que prestava trabalhos assistenciais no local lá. Sei. Essa orelha embrulhada, e aí foi embora, a mulher abriu aquilo lá, teve um surto quando viu aquilo, caramba, uma orelha, de quem é essa orelha? Chamou a polícia e aí disse, poxa, quem foi que te deu isso aqui? Ah, foi o Ruivo Louco. Eles chamavam ele o Ruivo Louco. O Ruivo Louco. E aí foram atrás dele, achando que ele havia decepado a orelha de alguém, e encontraram ele quase morto por conta da hemorragia no quarto da pousada onde ele morava. E das obras dele, assim, qual é o quadro que mais, assim, te agrada, assim? Tem uma admiração grande, assim? A Noite Estrelada é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, sabe? Eu olhei pra ela e... Cara, tem momentos que eu realmente tenho uma dificuldade de segurar o choro. Eu acho que são 2 momentos, sim, que são impactantes, né? Um deles foi quando eu entrei no Louvre pela primeira vez, e entrei já de cara com um crachá de artista expositor, né? E eu tinha uma filha minha em cada mão, e ali, toda vez que eu conto essa história, dá vontade de chorar de novo. E a outra foi quando, toda vez que eu vejo um quadro dele, mas a Noite Estrelada, cara, ela parecia que fazia 5 minutos que já havia sido pintada, parecia que a tinta estava úmida ainda. Então, eu acho que esse ali é um quadro icônico. E ele tem um acervo muito grande de obras preservadas? Ele tem um acervo muito grande, inclusive, e ele tem muitos desenhos também, porque ele fazia desenhos, estudos direto, assim, sabe?
E hoje muito disso está preservado por conta praticamente de um acidente. Esses rascunhos dele estão preservados por acidente. Ele havia recebido de presente um ou dois daqueles livros de capa preta, aqueles livros contábeis, da dona da hospedaria onde ele morava, que eles usavam ali para registrar os hóspedes. Sim, sim. E ela mudou o modelo, não sei o que houve lá, sobraram um ou dois livros desse. Ela deu porque não era pautado, né, na época, os livros, esses cadernos, né? E ela deu de presente para ele. E ele ia pro campo e ficava desenhando de tudo no campo, né? Naqueles livros, eu usava como sketchbook mesmo. E quando ele morreu, esses livros estavam no quarto dele. Morreu, o irmão dele, Theo Van Gogh, foi lá, recolheu as coisas dele e tal. E um responsável da hospedaria foi lá recolher as outras coisas, né? Toalha, roupa de cama, tudo para liberar o quarto. Achou aqueles livros, não abriu para ver o que era, porque reconheceu que eram os livros de registro de hóspedes do hotel. Pegou, foi lá e botou lá no escaninho onde ficavam. E aí esses livros ficaram lá por décadas e décadas, até que alguém foi mexer nos livros antigos e descobriu esses onde tinham os rascunhos dele. Então tem muita coisa dele preservada por conta desse acidente mesmo. Ele tinha uma relação muito próxima com o irmão, né? Sim. Bom, tem um livro lindo, né? As Cartas para Theo, né? Que retrata essa... O irmão dele era um marchand, né? Ele era um negociante de arte. Certo. Falou também já de Van Gogh, né? Contou uma peculiaridade. Falou de Monet também, né? Qual outro artista, assim, tem uma história bem peculiar, assim? Não sei, Picasso. A gente falou de Picasso também. Pablo Picasso. Pô, cara... Já é outro movimento, né? Falar de arte e história com um cara que vive de arte e é ex-acadêmico de história. Pô, você é ex-acadêmico de história, cara. Então, juntou tudo, né? Pô, Pablo Picasso foi preso. Chegou a ser preso, acusado do roubo da Mona Lisa, né? Conta um pouquinho mais essa história. Então, a Mona Lisa hoje é o ícone que é, porque até 1911 ela era um quadro razoavelmente interessante e tal, mas ela fazia parte de uma parede imensa que tem no Louvre, onde hoje devem ter mais, se não me falha a memória, eu contei a última vez que eu estive lá e acho que eram 6 da Vinci ali naquela parede. E ela era só mais um que ficava ali. Porém, em 1911 ela foi roubada por um italiano e ela ficou 2 anos desaparecida. E ela se tornou o fenômeno de massa que é hoje porque durante esses 2 anos o governo francês pagou para jornais do mundo inteiro publicarem a fotozinha dela de procura. A fotografia havia recém sido inventada, né? Até então só se tinha desenhos, no máximo desenhos nos jornais, né? Mas a fotografia havia sido recém-desenvolvida e estava se popularizando o uso dela nos jornais. Então o governo francês pagava para os jornais todo dia botar uma foto dela. E estilo de recompensa. Isso, né? não, recompensa mesmo, com valor sendo oferecido e tudo. Então foi a primeira vez que uma imagem viralizou, o que para hoje a gente é um fenômeno razoavelmente... quer dizer, extremamente normal, né? Ela foi a primeira obra de arte a ter sua imagem viralizada nos jornais do mundo inteiro. E um dos suspeitos foi Pablo Picasso. Chegou a ser preso, inclusive. Mas depois comprovou que não tem... Depois comprovou-se, né? Foi um italiano lá que ele queria a todo pano ser herói. Ele queria muito ser herói da nação dele. E, poxa, Leonardo da Vinci, italiano... apesar de naquela época é terrível falar com acadêmico de história, mas Leonardo da Vinci italiano, né? Leonardo, o nome dele só é Leonardo, né? Uhum. Da Vinci quer dizer que ele era da cidade de Vinci, porque ele era filho bastardo e o filho bastardo não tinha direito. O filho bastardo era algo que era aceito pela sociedade, era super normal. Ele só não tinha alguns direitos dos filhos oficiais, digamos assim. Que era usar o nome do pai dele. E aí era só Leonardo. Então, ele não tinha 2 direitos, que era usar o nome e exercer a profissão. Ele virou artista porque ele não tinha por direito, o pai dele era tabelião, Uhum. e ele não tinha por direito trabalhar com o pai dele.
Ele não podia ser tabelião com o pai dele e não podia usar o sobrenome. E aí ele acabou caindo nas artes, apesar de ser um bom matemático. E aí ele... E então ele, italiano, né, da região ali de Vinci, né? E a modelo, né, Mona Lisa Gherardini, né, era a esposa de um comerciante de tecidos de Florença, também na Itália. E aí esse cara lá achou por bem que, poxa, o artista é italiano, a modelo é italiana, esse quadro é nosso, né? Uhum. Ele achou que ele ia roubar o quadro, e foi fácil, porque, como eu disse, não era um quadro importante. Ele simplesmente pegou uma segunda-feira o museu não abre, ele trabalhava no museu, ele era faxineiro, ele foi lá, tirou da parede, foi dentro do Louvre, tem umas... parece só um detalhe na parede, aqueles enfeites que tem na parede, assim, só que eles são portas secretas para te acessar os corredores ali, pessoal da manutenção e tudo mais. Uhum. Ele foi lá, tirou o quadro, entrou num desses corredores secretos lá, tirou da moldura, jogou fora a moldura, enrolou no lençol e saiu. Daí tu sai ali pela Rue de Rivoli, já caiu lá no Sena. O Sena, ele tem uns 15 metros, o leito do rio fica uns 15 metros de diferença da calçada da rua. Sim. E aí tem uma calçada, e aí tem o rio. E ali tem uns 10, 15 metros, e aí tu não vê quem tá passando na rua não vê essa calçada debaixo do rio lá. E aí ele fugiu por ali, e ele conseguiu ficar 2 anos desaparecido. Quando chegou na Itália, ele procurou todo mundo do governo para fazer entrega, achou que ele ia virar herói, encheu o saco das pessoas e ninguém aguentava mais ele, até que um dia um diretor de museu disse, eu vou mandar um funcionário meu lá dar uma olhada nesse quadro tão importante, tu não quer nem dizer qual é. Uhum. E ele chegou lá, ele puxou debaixo da cama, tapado de poeira, um lençol velho, e quando ele abriu, o cara viu, é a Mona Lisa, é a original. Ele sacou de cara, porque a original ela é muito fácil de identificar. Tem marcas de como é que... Não, ele não tem característica, estatura nenhuma, mas atrás dela, eu refiz a Mona Lisa já, há uns anos atrás, foi 2018, ela no tamanho original, 77 por 53, só que eu fiz ela em tela, porque eu não consegui. A original, ela é feita em duas chapas de álamo, é uma madeira que não existe no Brasil, aí como eu não tinha como conseguir a mesma madeira, eu gosto de fazer as réplicas o mais próximos possíveis, mas não tinha, né, esse tipo de madeira que eu fiz em tela. Mas então ela é nessas 2 chapas de madeira, e ela, para elas não tem prego, não pode ter prego, né, porque senão enferruja. O Leonardo inventou um sistema de borboletas. Parece uma gravatinha borboleta, onde ela une as 2 tábuas. E aí tem mais algumas coisas escritas ali atrás, uns números em romano. E aí ele foi lá, ele virou, e aí é impossível tu reproduzir aquilo. Que loucura. E aí eles estão, seguinte, segura aí que eu vou lá chamar, meu Deus, a galera vai enlouquecer, a galera vai adorar. E aí foi lá, chamou a polícia e já guincharam ele ali na hora. E aí o governo italiano, na hora, disse, não, esse quadro é francês. E por que ele é francês? Quando o Leonardo morreu, o Leonardo tinha uma característica. Ele adorava pegar a encomenda, receber a entrada e não terminar e não entregar o projeto. Ele era meio largadão assim, então. Ele era aquele cara. Dizem que era o problema que ele tinha. Acho que hoje provavelmente seria TDAH, né? Porque ele focava numa coisa e ele ficava enlouquecido com aquilo. Só que uma borboleta voava e ele perdia o foco. E ele focava em outra coisa. E abandonava aquele projeto. E abandonava aquele projeto. A Mona Lisa ele não terminou. Ele ficou 6 anos pintando e não terminou. Só que nesse período ele saiu de Florença e aí ele foi, né, nessa época ali a Itália não era a Itália, né, eram reinos, cidades, estados, né. E aí ele foi para o que hoje é a França, e o rei francês, sabendo da capacidade dele, aceitou ele lá, poxa, convidou, vem pra cá, e aí morava de favor num castelo. Então ele era ali inquilino, ele era um hóspede oficial do governo francês, morava num castelo com tudo que precisava. E aí quando morreu, ele deixou de presente pro rei, esse que recebeu ele também, a Mona Lisa e outros quadros. Então aí o governo italiano disse, Leonardo deixou.
para eles, nada mais justo do que a gente devolve e eles realmente devolveram. Legal. E a França sempre foi um reduto de artes? Em situações bem... Ali, tipo, 95% do que se tem lá de arte, digamos que uns 90%, porque tem ali aquela parte onde o impressionismo realmente surgiu ali e tal. A gente tem aquela Arte Nouveau também ali, com Alphonse Mucha e todos os outros. Mas ali 90% dos acervos que tem nos museus franceses são espólios de guerra, né? Que Napoleão, ao conquistar, ele conquistou praticamente toda a Europa, né? Queria saqueando e levando para lá, né? Sim. A maior parte do Egito antigo tá na França. Tem esse lado da história também, né? E em relação, assim, tem quadros que são bem característicos, né? Que nem a própria Mona Lisa e tal. O Grito também tem uma história por trás. Sim, o Grito do Eduardo Munch também é um cara que tinha sérios problemas ali. E, inclusive, recentemente se descobriu que ele foi pintado. Aquilo ali, aquela ponte é a vista de dentro do manicômio onde ele estava internado. Muito em função dessas tintas, provavelmente, também, né? Sim, poxa, imagina você estar trancado num ambiente... Totalmente fechado, né? Estúdio fechado. E tem-se muito isso, né? Às vezes a história que se conta é muito mais bacana do que a história original, né? Sempre tem, né? Nova valorizada também. Cara, quando eu fazia... Eu estudava junto com o Teddy Correia também, né? E aí ele brinca que teve uma fase lá onde... Cada vez que perguntavam de onde veio o nome nenhum de nós, ele inventava uma história diferente lá, uma mais legal que a outra. Mas a história real em si nunca é tão legal, né? E esses caras vêm de uma história de muito perrengue, de muito sofrimento, sabe? Sim. Então, até por isso se criou esse estigma tão forte no trabalho deles. E no passado, na Idade Média, tinha muito essa questão, né? De fazer o autorretrato, é uma coisa mais paradinha e tudo mais, né? Sim, era necessário, né? Sim. Hoje, tu, por exemplo, faz um trabalho diferente já. Tu vai pro palco, tu acompanha artistas que estão ali em movimento e tu retrata, faz a ilustração, faz o desenho dali daquele momento. Como é que se dá esse processo criativo? Cara, esse processo que eu acho muito maluco, sabe? Pra mim, pensar nisso como um processo criativo foi algo natural que aconteceu. Isso tudo surgiu lá em 2014, quando eu fui convidado. Estreou em São Paulo um evento chamado Art Battle, onde é literalmente isso, é uma batalha de artistas. São artistas que se colocam no palco, soou o alarme, tu tem 30 minutos para pegar uma tela em branco e criar uma pintura naqueles 30 minutos, saindo do zero e entregando ela pronta. E aí surgiu um convite, eu fui para lá, adorei a dinâmica, por conta daquela adrenalina, daquela atmosfera toda que se cria. E aí surgiu um dia uma ideia assim, poxa, e se eu transpor essa métrica aqui, só que pro palco com música? Porque eu tava dentro do estúdio e também nesses eventos do Art Battle, pintando com música. Lá tem DJ e tal, e eu quando tô em casa, tô sempre ouvindo alguma coisa. Então você, poxa, e se eu usasse essa lógica pra subir no palco? E aí a gente testou e funcionou, e aí a coisa foi aumentando e foi pegando uma proporção. Cheguei a fazer evento com 20 mil pessoas assistindo a pintura. Shows gigantescos com o próprio Humberto, com Michel Teló, com todos os grandes nomes do rock e da música gaúcha, por exemplo. Tu lembra qual é o primeiro artista nesse primeiro show? Cara, eu não posso afirmar com certeza, mas se não me falha mesmo, pode ter sido o Overdriver Duo, que é uma pegada mais eletrônica, né? É uma pegada eletrônica, mas ambos ali, tanto a Fábio quanto o Evandro, são gênios tocando os instrumentos ao vivo ali. E eu tenho uma leve impressão, não tenho certeza. E casualmente também, o pessoal aqui do lado, aqui de Novo Hamburgo, né, uma banda que faz um sucesso gigantesco na Europa e que é aqui do quintal da nossa casa aqui. Qual a banda?
Overdrive é do... Ah, sim, verdade. Relação também, eu não fiz associação que fizeram de Novo Hamburgo, não São daqui lembrei de desse Novo detalhe, Hamburgo. verdade. Em relação também a esses artistas, assim, a própria música, ela influencia ali no trabalho. Como é que é essa energia, assim, aquela multidão ali acompanhando e como é que é a relação dos artistas, assim, como é que eles vêem essa interação? Para eles também é inusitado, sabe? Para eles também é bem inusitado, porque normalmente o máximo que eles fazem ali é um feat com algum outro músico, né? Então tu tem alguém ali que começou a produzir quando eles começaram a cantar e no final o trabalho tá pronto e eles vêm e eu convido eles para pintar junto, para autografar o final do trabalho. É uma dinâmica bem bacana e que eles curtem. E em relação também, não fica só restrito, né, ao mundo musical, né? Tu agora, como artista oficial do Grêmio, como é que é esse trabalho nesse meio futebolístico, assim, né? Tu já pintou quadros do próprio Soares, Renato Portaluppi, enfim. Como é que é essa dinâmica, né, e esse movimento aí no meio do futebol? Cara, é muito maluco, porque são aqueles caras que a gente tem um apreço muito grande, todo mundo tem, independente do clube pelo qual tu torce, tem um carinho muito grande. É, eu lembro quando a gente era moleque, a gente brincava lá eu moro ainda na mesma quadra ali, na mesma rua. Beleza. Eu moro ali na mesma quadra, na mesma rua onde eu era criança. E aí, e quando a gente era criança, a gente brincava, pô, porque era criança da década de 80, né? Grêmio campeão do mundo e tal. E aí a gente brincava, meu irmão ia chutar a bola, eu ia pro gol e eu gritava assim, pô, eu sou Mazzaropi. Coisa que toda criança faz até hoje em dia, só mudam os nomes, né? Sim. E eu era sempre o Mazzaropi. E aí teve um ano onde eu tava pintando dentro da arena. E aí tava toda. E é legal, porque, de novo, já era uma dinâmica diferente, já é uma atração inusitada. E aí tava Sport TV, tava todo mundo ali filmando enquanto eu pintava. É, Mazzaropi passou, me reconheceu de um outro trabalho que a gente havia feito juntos. Eu convidei ele, sobe no palco. Ele subiu, e eu disse, ó, faz joinha. Ele fez joinha, botei a palheta na mão dele. Uhum. E disse, ó, agora tu vai pintar comigo. Cara, ele chamou a imprensa, ele chamou o pessoal, olha aqui, ó, agora eu sou o Mauro, ó. Cara, se fechou um ciclo maluco, porque há 30 anos, 40 anos antes, eu brincava de ser ele. E aí Ele é naquele um queridão, né, como pessoa, assim, Ele é também, um cara sensacional, fantástico, né? cara, é sensacional. Então tu tá ali, sabe? Ontem, por exemplo, poxa, Sandro Goiano, capitão da Batalha dos Aflitos, né? Tava me mandando mensagem, sabe? Então é muito legal tu tá nesse meio, mas tu tá ali por merecimento, sabe? Tu tá ali porque os caras estão olhando teu trabalho e estão querendo poder participar daquilo. Tu tá ali também, e aí tem que ter um posicionamento também diferente, né? Da pessoa, tu não pode ser. Tu tem que ter noção de que a partir desse momento tu também é responsável não só pela tua imagem, mas também pela imagem da instituição que tu tá representando. Com certeza. E agrega também pro teu trabalho, né? Não, Dá uma poxa, visibilidade agrega demais, maior pô, também. agrega demais, sabe? Eu tenho quadro dentro do Museu do Barcelona, sabe? Mas imagina o que é para um menino aqui do Amaral Ribeiro, aqui de Sapiranga, sabe? Ter sido recebido dentro do Camp Nou, poxa, como alguém realmente relevante e ter um quadro meu assinado lá dentro do museu deles. Legal. E nesse sentido, hoje, na arena, assim, quantos trabalhos tu tem por toda a estrutura do estádio? Eu tenho um mural de uns 40 metros quadrados lá dentro do CT. Eu não sei se continua lá, mas tinha um quadro na sala do presidente. E tem quadro meu no museu também. Inclusive tem um que tá para ser levado agora. Um dos quadros do Soares. Eu fiz daquela série do Soares ali, eu fiz 3 trabalhos. Um tá comigo, um tá com ele em Miami já. Uhum. E o terceiro vai pro museu agora. Eram iguais ou Não, diferentes? são diferentes. Movimentos, posições diferentes, Sim. no caso, né? E como é que foi? Tu teve esse momento que ele autografou ali, como é que foi essa questão do ídolo internacional? Tudo que ele representou pela passagem dele, né? Cara, acho que eu sou meio ingênuo por natureza, assim, sabe? Eu não me
eu não tenho essa questão de o quanto o cara é grande, assim, sabe? Semana passada eu tava conversando com o Renato cara, eu lido ali o CPF, falando com o CPF, e eu vou super de boa. E ele também, super tranquilo. E eu sou tão informal cara, eu chamei governador, eu já tuziei, eu já chamei de tu governador do estado, então eu procuro levar, porque esses caras, eles são tão bajulados, eles são tão ciceroneados, que quando vem alguém e trata eles de igual para igual, eu tenho impressão nisso, sabe? Eles curtem, eles se sentem mais à vontade, eles não estão lidando com um fã ali, eles estão lidando com outro ser humano como eles. E querendo ou não, esses caras, embora sejam bem remunerados, sofrem uma pressão muito grande. É pressão de torcida, de imprensa. É difícil também, né? Não, é que assim, ó, a partir do momento que tu transpôs um certo nível, tu é o alvo, sabe? Tu pinta um alvo nas tuas costas, onde qualquer erro teu, qualquer vacilo, vai ser usado contra. Porque, cara, eles estão no topo. Entendeu? Tem dezenas, centenas de milhares abaixo, almejando aquele posto. Então, são alvos, é natural. É natural que eles tenham até essa blindagem, esse cuidado, porque eles são muito expostos. Qual é o quadro, assim, que pintou de uma personalidade, de modo geral, assim, não só no meio do futebol, mas de modo de internacional, assim, que te enche de orgulho, que te... Pô, que baita trabalho esse aqui, enfim, que um reconhecimento Cara, eu acho que mundial, assim, o que a galera mais... Eu acho que o que a galera mais curte são dois. E para os quais eu realmente... É meio triste se eu não dei importância devida na época. Foi um desenho que eu fiz no meio da madrugada lá e publiquei, que era uma brincadeira ali com o seriado The Walking Dead. E de um dia pro outro, o troço explodiu e a minha filha mais velha, a Duda, um dia me liga, diz, pai, olha o que tá acontecendo aí. Eu disse, o que houve, filho? Então, olha nas tuas redes o que tá acontecendo. E eu fui lá e eu não tava entendendo. Cada atualizada que eu dava ali subia 5.000 curtidas, subia 10 mil visualizações a cada segundo ali. Eu disse, filho, o que tá acontecendo? O elenco de The Walking Dead compartilhou o teu trabalho. E eu não imaginava isso acontecer, sabe? Esse trabalho, pra você ter ideia, ele foi publicado na 0 Hora. E eu fiquei putaço, porque não tinha crédito pra mim. Pô, aí não dá, né? Pô, foto sem crédito não dá, Pois né? daí eu peguei e mandei um e-mail super respeitoso, né? Mas realmente super respeitoso pro repórter, lá pro cara que fez a matéria. Eu disse, cara, obrigado. Achei legal pra caramba a matéria, só vou te fazer um pedido pra saber se coloca os créditos. E aí ele me respondeu um e-mail dizendo, me desculpa, a gente achava que aquilo ali fosse arte oficial, a gente jamais imaginou que aquilo ali fosse uma brincadeira de um cara aqui do quintal de casa, sabe? Que legal. E o outro que a galera tem um super apreço e que eu realmente não dei a menor importância quando eu fiz, foi um trabalho que hoje está dentro da casa do Barack Obama. E que, cara, eu realmente dei a menor atenção para aquele trabalho. Fiquei feliz, óbvio, na época. Tava em São Paulo naquele mês ali. Até porque, assim, foi um mês super atribulado. Eu passei o mês todo em São Paulo. E ali cara, Paulo Ricardo, da RPM, me chamou. Maurício de Souza me chamou. Então, eu, tipo, atendi um monte. Cara, fiz tour dentro da Arena Corinthians, porque tinha trabalho meu no hall de entrada da Arena Corinthians. E aí, nesse mês ali, aconteceu tudo isso e ainda foi comprar um quadro meu pra casa do Obama. E aí eu não dei a menor importância para aquilo. E aí, sei lá, anos depois é que eu fui me dar conta do tamanho da importância que tinha aquilo, né? E isso também tem muito da questão da internet, né? O quanto favorece o trabalho das questões de exposição, de visibilidade, né? Tipo, estoura, que nem essa postagem, estourou de uma forma assim que eu não tinha talvez nem ideia, Não né, tinha a menor noção. Cara, eu filmei, eu levei, foram 34 minutos pintando o quadro. E eu achei tão desimportante que eu botei o meu celular da época lá, botei ali e deixei filmando. E aí depois eu até publiquei lá em Speed Painting lá o processo de pintura, porque eu realmente
não achava que aquilo ali tivesse importância nenhuma. Mas esse lance da internet é um diferencial imenso, né, que essa nova geração tem, que é tu poder chegar aonde tu quiser, sem aquela necessidade da presença física. Que, poxa, lá na minha geração, quando eu era moleque, lá quando eu era até a minha juventude, né, se eu queria que alguém visse um trabalho meu, eu teria que, botar uma pastinha embaixo do braço, pegar um ônibus, porque avião era fora de questão ter dinheiro para uma passagem aérea, né? Ir lá e bater numa porta e torcer para alguém te atender. Hoje não, hoje a gente tem acesso a tudo e a todos rapidinho. Nessa pegada, nessa linha, então, né, na questão de serviço, para quem ainda não conhece, claro que a gente vai estar ilustrando o podcast com alguns desses quadros, algumas dessas obras tuas, mas para quem não conhece, pode divulgar um pouco teu site também, de que forma te acha nas redes. Basicamente ali é Instagram, né? Mauro_Vilarreal, mas se jogar Mauro Vilarreal no Instagram já vai aparecer ali. E o site maurovilarreal.com.br. Mauro, muito obrigado pela participação, foi uma satisfação te receber nesse primeiro episódio do nosso podcast. Fico muito feliz que tenha aceitado o convite para esse bate-papo. Acho que foi muito produtivo, o pessoal de casa também vai curtir bastante. E satisfação em recebê-lo. Muito obrigado. Prazer enorme. E a gente volta aqui para comemorar 1 ano, 5 anos, 10 anos do podcast. Com certeza. Então, é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.